sou o professor Ítalo Pedrosa e nós daremos início à unidade 1 da disciplina Mecânica dos Fluidos 1. Para isso, seguiremos o plano de aula com os seguintes tópicos: introdução, definição, sistemas de unidades e, por último, falaremos um pouco sobre pressão. Inicialmente, precisamos definir o que significa e o que estuda a mecânica dos fluidos. Podemos encontrar esse tipo de estudo em várias aplicações práticas. Por exemplo, o princípio de voo das aeronaves necessita diretamente do estudo de mecânica dos fluidos, como pode ser observado nessa asa de avião, em que o escoamento do fluido é necessário para definir o movimento necessário da aeronave no ar. Da mesma forma, o formato aerodinâmico dos automóveis também é de suma importância para compreender questões de consumo, desgaste, velocidades, entre outros. Também podemos encontrar esse estudo em máquinas de elevação e transporte, como compressores, bombas e outros equipamentos que utilizam a mecânica dos fluidos. Ou até mesmo o sistema circulatório humano, onde pode ser avaliado com base nesses princípios. Então, por definição, devemos saber o que é um fluido. Fox e McDonald afirmam que um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento, não importa o quão pequena ela possa ser. Como podemos ver nessa figura abaixo, um fluido que está em escoamento quando uma força é aplicada sobre uma placa plana. Independente da intensidade dessa força, o fluido irá escoar. E por isso, um fluido pode ser uma substância na fase líquida ou na fase gasosa, como podemos ver abaixo. Por isso, a mecânica dos fluidos procura descrever o comportamento de um grande número de partículas, já que seria praticamente impossível avaliá-las individualmente. Nessas imagens, é possível compreender que estudar individualmente cada partícula gasosa ou líquida requeriria uma enorme quantidade de tempo e esforço. Quando estudamos o seu escoamento fluido, observamos o comportamento dessas partículas no geral. Para isso, será necessário estudar alguns sistemas de unidades. E, por definição, as dimensões se referem às quantidades físicas. Por exemplo, comprimento, tempo, massa e temperatura. Já as unidades são os nomes dados como padrões de medida, e por isso podem ser utilizados como metro, milha, litro, minutos, graus, entre outros. Instrumentos de medida são necessários para avaliar essas unidades de medida. Por exemplo, paquímetros, micrômetros, manômetros, balanças de precisão e vários outros instrumentos que encontramos comumente no nosso dia a dia. Geralmente, devemos tomar como base algum sistema básico de dimensão. Para medir unidades de massa, o Sistema Internacional de Unidades utiliza o quilograma, mas também podemos encontrar quilate, arroba e etc. Para comprimento, devemos utilizar como Sistema Internacional de Unidades o metro, mas também encontra-se léguas, jardas, pé, milha, polegadas e etc. Da mesma forma para o tempo, onde o Sistema Internacional utiliza segundos, mas encontramos também unidades como dia, ano, hora, entre outros. E por último, para a temperatura, em que o Sistema Internacional utiliza Kelvin, mas comumente podemos ler medidas como Celsius, Fahrenheit, Rankine e etc. Dessa forma, uma mesma grandeza física pode ser medida utilizando várias unidades de medida, e é necessário conhecer a forma de convertê-las para outros sistemas. Por exemplo, 1 libra equivale a 453,592 gramas. Da mesma forma, ele também equivale a 16 onças. 1 milha pode ser convertido para 1.609,34 metros, ou 5.280 pés. E podemos converter ainda 1 grau Celsius para 33,8 graus Fahrenheit, ou 274,15 kelvins. Unidades de medida são obtidas a partir das unidades primárias. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza que relaciona o deslocamento com o tempo. Por isso, a sua unidade de medida podem ser km por hora, metros por segundo, milhas por hora
ou qualquer outra forma de relacionar essas duas grandezas. Assim também o volume, que relaciona o comprimento da base vezes o comprimento da altura vezes a profundidade do recipiente em que está contido o fluido. Por isso, suas unidades serão sempre metro cúbico, litro, galão e etc. Pressão é uma unidade que relaciona força sobre a área, e por isso as suas unidades de medida podem ser Newton por metro quadrado, Pascal, bar e etc. Força é uma unidade secundária que relaciona a massa vezes a aceleração de um corpo. E encontramos facilmente quilogramas-força, Newton, quilograma-metro por segundo quadrado e etc. Falando agora sobre a pressão, como já foi visto, ela é uma unidade de medida que relaciona a força aplicada sobre a área de aplicação dessa força. E por isso a fórmula utilizada é pressão é igual a força sobre a área. Para os fluidos gasosos, essa pressão se distribui igualmente sobre todo o recipiente em que ele está contido. Como podemos ver nessa figura abaixo, o gás ocupa todo o recipiente e por isso toda a área de contato deve ser considerada para cálculo da sua pressão atmosférica. Para os fluidos líquidos, a pressão acontece de forma crescente e de cima para baixo. Por isso, a pressão no fundo do recipiente será sempre maior que nas paredes desse mesmo recipiente. Isso acontece por conta da gravidade, que influencia diretamente o peso do líquido naquele recipiente. Nessa imagem, podemos ver que quanto mais alto a coluna de líquido, maior será a sua pressão no fundo do recipiente. A medida de pressão é realizada cotidianamente em oficinas mecânicas, como a calibragem dos pneus. Podemos observar nessa imagem abaixo. Mas elas também são aferidas em pressões arteriais nas enfermarias, utilizando esfigmomanômetros. Podemos medir também as pressões atmosféricas, em que são consideradas principalmente em locais de grande altitude. Para isso, as referências bibliográficas utilizadas foram essas e bons estudos.